Olá, eu sou Suene Almeida, professora de Português 1 pela Faculdade Internacional de Teologia, reformada, nossa querida FITHEF. E esse é o primeiro vídeo no qual eu gostaria de me apresentar. Eu sou jornalista de formação, também tenho uma pós-graduação em Educação e mestrado em Educação e História da Cultura pela Universidade Cristiana Mackenzie. Eu postei alguns dados a meu respeito na nossa primeira aula, e essa é uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Já existem na nossa plataforma 2 aulas postadas. A primeira delas eu falo um pouquinho a meu respeito e também falo sobre o prazer que é estudar e se aprofundar mais no conhecimento a respeito da nossa língua, né, do nosso idioma português, a língua portuguesa. Falo também dos nossos objetivos para este curso. Vou aqui lembrar vocês alguns objetivos que nós temos para esse curso, porque eu penso que um deles seja tornar a nossa língua cada vez mais como uma ferramenta no nosso dia a dia, né? Nos tornar mais conscientes do nosso idioma, das variações que o nosso idioma sofre, e também como nós podemos usá-lo da melhor forma possível para que a gente possa transmitir uma mensagem, né? Então eu coloquei lá 4 objetivos para o nosso curso, espero que eles contemplem os objetivos de vocês também para este curso, né? Primeiro seria ampliar um pouquinho o nosso conhecimento a respeito dos diversos usos da língua, né? E suas variações, né? Como ela é utilizada, em quais contextos, e a gente vai perceber como há uma oscilação enorme quando nós mudamos de contexto, quando nós saímos da nossa região, quando nós estamos escrevendo, quando nós estamos falando. Então, esses aspectos a gente precisa trazer à tona, né? E nós precisamos nos tornar mais conscientes deles. Também nós queremos resgatar de forma não muito profunda, né, mas só para que a gente entenda como o idioma funciona e de que forma ele é considerado, de que forma a língua é viva, né, resgatando então alguns fatores históricos e socioculturais determinantes para as transformações já sofridas pelo nosso idioma, né. Um dos outros objetivos que nós temos com essa disciplina seria reforçar questões gramaticais e ortográficas que geralmente trazem dúvidas quando nós vamos utilizá-las, por exemplo, na escrita, né? Então, o nosso objetivo é reforçar essas questões gramaticais e ortográficas para nos ajudar a escrever melhor, para nos ajudar a falar melhor. Então, esse seria um dos nossos objetivos com o curso, né? Não só empregar corretamente a língua, mas também compreender o seu valor estético, o seu valor comunicativo, como a gente pode usar a língua de forma bela, de forma agradável, né? Sair um pouco do lugar comum. E também avançar na aplicação desse conteúdo, tanto na escrita quanto na prática. Então é importante que vocês façam os exercícios que estão sendo propostos, né? Enviem para mim, para que a gente possa discuti-los, participem dos fóruns, dos debates, coloquem dúvidas, tragam elementos que possam contribuir para as nossas aulas, né? E fiquem atentos. Na minha primeira aula eu já coloquei ali uma pequena tarefa para que você, em 2 ou 3 parágrafos, escreva um pouquinho a seu respeito sobre quem você é, de onde você vem, quais são os seus interesses, né? Porque você está fazendo Português 1 pela Faculdade Internacional de Teologia aqui da FITHEF. E para que eu também tenha condições de entender um pouco mais a seu respeito e aproveitar essa oportunidade para ver um pouquinho a sua criatividade e também corrigir alguns possíveis errinhos de gramática ou ortografia, ok? E não vou me delongar muito nesse primeiro vídeo, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a nossa segunda aula, que também já está postada na nossa plataforma, né? E ela tem como tema as variedades linguísticas. O que seria isso, né? São as diversas facetas do nosso idioma, né? São as variações que o nosso idioma sofre quando nós estamos usando
a língua em diferentes contextos, né? Se nós estamos escrevendo, nós escrevemos de uma forma diferente da qual nós falamos, né? Se você vai falar para o seu filho, a gente vai sair hoje. Se você fosse escrever essa frase num texto narrativo, você diria, nós vamos sair hoje. Ou talvez se você é de uma região do país que não tem o costume de usar esse termo, a gente vai, talvez você use mesmo, nós vamos sair hoje. Então, essas são algumas variações que a nossa língua sofre e nós precisamos estar conscientes dessas variações. Isso nos ajuda quando nós vamos escrever, quando nós vamos dar uma palestra, quando nós vamos dar uma aula, quando nós vamos apresentar um trabalho acadêmico diante de uma banca. Então, essas variedades nos ajudam, né, a tomar consciência dos usos da nossa língua. Por exemplo, tem postado aqui um verso do Drummond, que é um verso que tem subtítulo Antigamente, e se vocês lerem, vocês vão perceber quantos verbetes nós não utilizamos mais, né? Nos nossos textos ou na nossa fala. Essas palavras, elas não eram simplesmente usadas para que se construísse, para que se escrevesse uma poesia, mas elas faziam parte do cotidiano. Mas como nós vimos, a língua é viva, então ela sofre alterações, né? Ela recebe a influência de outras línguas, né? Ela passa por transformações. Embora exista uma norma, um padrão que se mantém por conta das suas origens, né? Mas ela sofre transformações e a gente vai percebendo isso ao longo do tempo, né? Então, nós temos, em primeiro lugar, a língua geral, que seria aquilo que tudo o que compreende a língua portuguesa, né? As nossas, as gírias que as pessoas usam, os neologismos, né? A incorporação de palavras advindas de um determinado contexto, ou então advindas de um outro idioma, mas que já são tão corriqueiras que elas fazem parte do nosso vocabulário. Então, essa é a língua geral. Ela é um conjunto, né, daquilo que compreende o idioma, a língua portuguesa. Nós temos também a língua regional, e essa é muito interessante, porque se você viaja para as diversas regiões do Brasil, você vai perceber que o nordestino fala muito diferente do mineiro, que fala muito diferente do paulistano, ou do paulista, que é quem nasce no estado de São Paulo, diferente de quem nasce na capital. Você vai perceber quantas palavras diferentes eles utilizam no seu vocabulário, né? Quanto isso varia, né? Às vezes a gente tem a impressão que nós estamos quase que num país diferente, embora a gente consiga se comunicar perfeitamente e a gente perceba o quão rica é a nossa língua, né? Então essa seria a língua regional, a língua falada numa determinada região e que faz parte do cotidiano daquelas pessoas naquela região, embora a gente consiga compreender, né? Temos então o terceiro tópico aí, a língua profissional, e aqui eu queria destacar esse ponto porque, por exemplo, médicos conversando com médicos, eles vão usar linguagem técnica, eles vão usar termos científicos, eles vão usar a bagagem que eles adquiriram, né? A educação clássica diz que existe um vocabulário para cada disciplina ou para cada... vamos deixar assim, existe um vocabulário para cada disciplina. Então, se você está falando de química, você vai ter um vocabulário específico para aquela disciplina. Se nós estamos falando do ramo da medicina, né, da biologia, existe um vocabulário específico para aquela determinada disciplina. E aqui no nosso caso, nós chamamos de língua profissional aquele estilo, aquele modelo de fala ou de escrita que você utiliza no seu ambiente de trabalho, né? Os médicos têm um vocabulário peculiar, os advogados têm um vocabulário peculiar, os pastores, né? Os professores têm um vocabulário peculiar. E eu gostaria de destacar essa questão do pastor, né?
do cristão. Muitas vezes nós temos acesso a um vocabulário específico em relação à teologia, ou então nós estamos acostumados a usar termos muito evangelicais, vamos dizer assim, né? Que são muito comuns quando nós estamos conversando entre cristãos, termos que nós conhecemos, que nós dominamos, mas que se entra uma pessoa advinda de uma outra realidade, de uma outra religião, de uma outra cultura e venha assistir uma pregação, ouvir uma pregação, pode ser que ela se sinta confusa, porque os termos utilizados ali, eles são muito próprios do contexto religioso. Então, esse é um cuidado, inclusive, né, que o pastor, o pregador, o professor da escola dominical, ele precisa estar consciente, né, de que muitas vezes ele está usando jargões evangélicos e não está comunicando a sua mensagem de forma clara. Temos também a língua literária, e essa é a língua dos grandes autores, dos grandes escritores. E é uma linguagem específica, escrita de uma forma específica em que o autor, né, se ele preza pelo seu idioma, se ele preza por um padrão estético embutido nos seus escritos, ele vai procurar ter cada vez mais domínio sobre o seu idioma e ele vai utilizá-lo da forma mais bela, mais rica possível, né? É uma linguagem completamente diferente. Então, é fácil nós identificarmos esse tipo de linguagem, né? Ela está presente nos livros, em prosa ou em poesia, e não é a linguagem do dia a dia, certo? E o que nós temos? Língua falada. Como eu dei o exemplo no início, né? Nós usamos uma língua muito diferente quando nós falamos de quando nós escrevemos, né? A língua falada, ela é dinâmica. Nós de vez em quando incorporamos expressões, nós usamos certas gírias às vezes, né? Quando nós falamos, certas palavras que são comuns a um determinado grupo. Então, ela é extremamente dinâmica, ela é muito diferente da língua escrita, né? Mas ela é uma das mais importantes variações e que seriam como um objeto de estudo para a linguística, por exemplo, porque é por meio da língua falada é que nós nos conscientizamos e nós descobrimos o quanto o nosso idioma sofre transformações, o quanto ele é vivo. Então, o português, como nós bem sabemos, é derivado do latim, né? Do latim vulgar, por isso nós não falamos latim, nós não chamamos o nosso idioma de latim, embora a gama de verbetes que nós tenhamos, elas sejam originárias do latim, o modo como nós conjugamos os verbos, o modo como nós concordamos verbo com sujeito, toda essa construção, ela vem do latim, mas é do latim vulgar, do latim que era falado. Então, por isso, essas transformações acontecem, né? Por meio da língua falada, também nós incorporamos na nossa língua escrita, até mesmo na língua literária, novidades, modificações, termos diferentes, né, que vão sendo incorporados mesmo ao nosso idioma. Então, esse é um exemplo, que é diferente da língua escrita, né? Quando você faz um trabalho acadêmico, você não vai usar a linguagem falada para escrever um trabalho que tem esse viés acadêmico, né? Ninguém escreve como fala, né? A língua escrita ela é um tanto artificial. Você procura usar melhor os termos, né? Você procura, se você está acostumado a não usar o plural corretamente ou a omitir artigos quando você está falando, na hora que você vai escrever, você não pode fazer isso, né? A língua escrita difere demais da língua falada.
E aqui nós temos a língua coloquial, que é aquela que nós usamos no dia a dia, né? Ela tem um pouco da língua falada, né? Ela compreende também a língua falada, ou estaria inserida na língua falada, porque a língua falada você pode usar quando você está conversando com o seu amigo, uma pessoa íntima sua, você está usando uma determinada forma de linguagem, e quando você está diante de um público, você também está falando, mas você está lançando mão de outra maneira de se expressar, né? Então nós temos aí a língua coloquial, que é o que a gente fala no dia a dia com as pessoas que estão à nossa volta, a nossa conversa, e nós temos também a língua culta, a norma culta. E essa é uma das mais importantes, eu diria, para que nós tenhamos um domínio sobre a nossa língua. Nós precisamos compreender a língua culta, nós precisamos conhecer, né? Nós precisamos dominá-la para que ela permeie os muitos usos que nós damos ao nosso idioma. Nós precisamos conhecer a língua culta, estar conscientes dela, dominar de alguma maneira, para que a gente consiga se comunicar, consiga se fazer entender por meio da nossa língua e consiga fazer justiça às suas normas e padrões, para que a gente consiga ser fiel àquilo a que ela se propõe. Existe uma regra, existe um padrão e ele deve ser levado em conta, né, para que nós façamos justiça com o nosso idioma. Afinal de contas, como eu disse na primeira aula, que foi postada lá na plataforma, o nosso idioma é a nossa marca registrada. E ele obedece a determinadas regras e padrões. É claro que nós não temos que ser obrigatoriamente experts em... Desculpa usar uma expressão em inglês aqui. Nós não temos que ser completamente profissionais ou deter um conhecimento total e absoluto de todas as regras e de todas as normas e de todos os conceitos, né, que compreendem a língua. Mas, se ela é a nossa identidade, se o nosso idioma marca um aspecto da nossa cultura, inclusive, né, das nossas origens, das nossas raízes, é interessante que nós tenhamos um certo domínio e que nós compreendamos quais são as suas regras, quais são as suas normas, né? Qual é o padrão. Então, rapidamente, esse é um resumo da nossa segunda aula. Aconselho a vocês a adquirirem uma boa gramática. Eu indico a do Bechara, que é conhecida e que é muito interessante, é fiel, é didática e vai ajudar você a consultar as regras da norma culta, vai te ajudar a tirar dúvidas a respeito de as dúvidas que você tenha quando for escrever, falar, ler, se comunicar. E espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro contato. Espero que isso ajude vocês a tomarem um pouco mais de consciência a respeito do como o nosso idioma funciona, como a nossa língua funciona, do quão belo é o português, do quanto a gente pode deixá-lo cada vez mais rico, cada vez mais interessante. E assim também tornar isso um objetivo, né? Uma busca para que a gente preserve a nossa identidade por meio da língua, ok? Muito obrigada pela sua atenção, obrigada pelo seu tempo, espero encontrar vocês na próxima aula. Um abraço!